curso de comunicação social da UBRA completa 25 anos. Ex-alunos da universidade que estão no mercado vão compartilhar as experiências com os acadêmicos. Um deles é o jornalista da TV Record, Marcos Reis, que está conosco. Também conosco o coordenador do curso de comunicação social da UBRA, Davidson Campos. E vocês sabem da nossa história, da minha história, de todos os colegas aqui da UBRA TV, acho que 99,99%, né, foram alunos do curso de comunicação, foram alunos do professor Davidson e muitos tiveram a honra de ser colega de Marcos Reis. Um prazer te receber, Marcos. Pô, eu que fico feliz de poder voltar aqui, né? A tua casa, né? A minha casa. Comecei aqui na faculdade e na UBRA TV, né? Foi a primeira emissora que eu trabalhei. Era um bom aluno, professor? Olha, a gente estava conversando agora, o ano que ele estava saindo foi quando eu cheguei na universidade. Foi bem no finalzinho, né? Não deu... Como aluno, eu não tive oportunidade de compartilhar. Mas eu era um bom aluno. Eu era um bom aluno. Não tem ninguém aqui para falar mal, então eu vou defender. Profissionalmente eu posso falar sobre o trabalho dele, né? Mas como aluno... Bom, mas ao longo desses 25 anos, muitas histórias, se o professor não foi... o professor Davidson não foi diretamente teu professor, mas ouviu falar, né, não só do teu trabalho, mas também muitos alunos, como eu, passamos pelo curso, né, muitas lembranças, histórias curiosas, todo mundo passou pelo Prédio 11, para quem não sabe, o Prédio 11 é o prédio da comunicação social aqui no campus da UBRA em Canoas. Ao longo desse período, professor, o que a gente pode destacar na evolução da academia mesmo? Depois a gente fala do mercado de trabalho, do trabalho de jornalistas, publicitários e até mesmo relações públicas, também tivemos o curso de audiovisual, mas... dentro da academia, o que mudou nessa trajetória? Eu acho que os 25 anos eles são marcados por uma transformação completa da área da comunicação. Isso porque a primeira turma formada aqui no curso é 1995 e isso coincide com o ano que a internet chega ao Brasil. Né? E o impacto da internet, de uma maneira geral, ainda tem provocado uma transformação bastante complexa, tanto na profissão, nas profissões ligadas à comunicação, no mundo como um todo, né, e na sociedade como um todo. E então eu vejo esse um período muito rico, né, em termos de transformações e de modificações e de reaprendizado permanente. Claro que alguns princípios do que a gente faz permanecem, eu acho que no jornalismo isso é muito forte, né? Aqueles princípios básicos permanecem, mas a cada momento a gente tem que aprender coisas novas e entender coisas novas, porque ganhou uma velocidade o nosso campo que quem não está muito atento acaba não conseguindo acompanhar. E a universidade, isso é um desafio para a universidade, né? Porque a gente tem que formar um profissional e um comunicador que entenda esse movimento e que consiga se readaptar e aprender permanentemente nesse movimento. É um desafio, mas é um bom desafio. Agora, uma das características de passar para o Marcos, ainda nessas transformações ao longo dos 25 anos, a UBRA, pelo menos, e o senhor sempre reforçou isso, professor, mais do que aprender a técnica que algumas universidades acabam explorando, né, não só o trabalho com as novas tecnologias, mas a técnica mesmo, o exercício da profissão, mas questões de ética mesmo, que fundamentam ou que vão construir o bom profissional. Isso é uma preocupação, pelo menos eu me lembro das suas aulas. A comunicação é a essência do humano. Então, a gente tem que privilegiar essa formação do humano, em primeiro lugar. E a técnica vai ser, claro, importante para o desempenho das profissões, mas como um curso superior, como um curso universitário, num país que tem tantos problemas e tantas questões ainda a serem conquistadas e melhoradas como sociedade, é fundamental que nós formemos também cidadãos responsáveis, né, e que vão replicar isso na sua profissão. Nossa preocupação realmente é formar pessoas preocupadas com o social, né, não só com o individual. Claro que tem a formação de preocupação individual, assim, que é a profissional, mas pessoas também que estejam atentas ao mundo em que vive. Isso é fundamental e eu acho que assim, o sucesso profissional, né, o sucesso do indivíduo está muito ligado a isso e essa ideia, né, nos move nesses 25 anos em convidar essas pessoas para voltar, né, para mostrar que essa realização deles e muitos outros, né, que passaram aqui pelo curso, que a gente vai ter a oportunidade
também de convidar até aqui dentro dessas comemorações, né? Mais do que excelentes profissionais, excelentes técnicos, né? São excelentes pessoas e por isso, né, conquistaram um espaço dentro do campo profissional. E aqui está uma do nosso lado, né? Marcos Reis, um baita colega de verdade mesmo, sempre de boa, né? O Marcos é um cara que eu posso testemunhar. É super dedicado, cri-cri no seu trabalho. Incomodo. Né? Caxias pra caramba, faz muito bem a sua reportagem, mas é um excelente colega, sabe conviver em redação. 2002, 2007 foi o período que tu esteve aqui como aluno, né? Começou a carreira na Ubra TV, como a gente disse, viaja o mundo inteiro fazendo grandes reportagens. Marcos, o que tu carregou da universidade para o teu trabalho, um pouco desse lado, né, do profissional e do lado humano? E até já vou adiantar uma das perguntas, né? Por exemplo, fosse finalista do Prêmio ESSO, né? A tua reportagem fala um pouco sobre isso, né? Sobre as questões que envolvem a política, que envolvem hoje, que a gente fala tanto sobre corrupção, mas que também mostram o lado humano e prestam serviço para o cidadão brasileiro, para o povo brasileiro, né? Bives, o que eu carrego da universidade é tudo, assim, porque tudo eu aprendi aqui mesmo na universidade, né? Foi a época que a gente tem para errar, né? Para fazer, errar, e eu errei muito aqui dentro. E me tornei acho que um profissional muito mais completo por ter essas oportunidades que a Ubra me deu aqui. A Ubra deu a Ubra TV também para a gente, né? E nós começamos juntos e nós éramos estudantes, nunca tínhamos trabalhado em lugar nenhum, pelo menos no meu caso, acho que o teu também era. Sim. E tudo era novo para a gente, né? Então a gente teve a chance que muitas pessoas não têm, que é aprender. Puxa, isso é muito antigo, meu Deus do céu. Cara, que vergonha disso. Cara de menino. Nossa, essa foi uma das primeiras, e a gente aprendia o que era jornalismo, né? Então eu aprendia na faculdade a teoria e aqui eu podia pôr na prática mesmo, né? Como funcionava. Então eu acho que a Ubra me deu essa possibilidade de chegar no mercado muito mais completo. Sim. Né? E quando eu entrei como estudante aqui, a gente tinha medo até, professor, porque era um curso muito recente, né? Porque quando eu entrei, o curso tinha 15 anos, era um curso muito novo de jornalismo, né? De comunicação diante de todos que existem. Então a gente tinha muito medo, assim, será que a gente vai dar certo? Será que... E a gente viu que todo mundo, pelo menos na minha turma, praticamente todos se deram muito bem, estão muito bem colocados no mercado, né? Então, aquele medo normal que a gente tinha, acho que hoje a gente viu que valeu a pena. É verdade. Valeu a pena acreditar naquele sonho que a gente tinha. Essa aí, tu lembra? Mais uma matéria. Eu me lembro, por exemplo, o Marcos trabalhou na área da saúde, né? E essa função do... Vamos falar agora né? Esse aqui... Cara, eu lembro com tanto carinho das matérias, né? Que eu lembro exatamente isso aí foi a tragédia da TAM. E mais uma vez o lado humano também, como trabalhar. O avião da TAM caiu em São Paulo. Foi muito difícil para todos os gaúchos na época e foi muito difícil para mim, que estava começando a carreira. E você trabalhar diante de uma tragédia como essa, né? Onde tu tem que lidar com pais, com irmãos, com esposas que perderam seus familiares numa tragédia. Então, tudo foi difícil para a gente. A universidade ela prepara o profissional, mas situações difíceis como essa, professor, só mesmo quem está lá. É bastante complexo. Eu acho que é uma discussão que há poucos dias a gente estava tendo com os alunos, porque a gente tem uma atividade dentro do curso de jornalismo que chama Semana de Integração, né, e que tem uma pauta comum que é trabalhado por todo o curso, todas as disciplinas e todos os alunos de uma forma multimídia, assim, né? E a grande preocupação dos alunos, como a gente está comemorando os 25 anos, né, as pautas giram em torno do jornalismo nos últimos 25 anos. Né? E a preocupação dos alunos em uma das pautas é exatamente a cobertura de grandes acontecimentos que geralmente são tragédias, né? Infelizmente, é uma função que a gente tem que cumprir. E a preocupação e o debate girou em torno disso, né? De como separar o humano do profissional num momento como esse. Né? E a gente vê que, de alguma forma, esse limite é tão sensível que nos últimos tempos a gente tem visto assim, esse atravessar da linha entre o humano e o profissional em diferentes coberturas. Mas uma cobertura de tragédia realmente é sempre um grande desafio, né? Sempre as principais coberturas, né? Porque é ali que consegue separar o repórter, o jornalista, efetivamente, que vai conseguir, né,
prestar o serviço, né, e aquele que vai ser engolido mesmo por um acontecimento que é sempre muito grande, assim, é sempre uma responsabilidade em termos éticos, em termos pessoais mesmo, porque tu está tratando com pessoas sempre, né? Bom, eu quero agora passar para o Marcos mais uma vez. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as atividades mesmo que vão acontecer nessa semana de comemoração dos 25 anos do curso de comunicação da UBRA. Mas a tua palestra, Marcos, é sobre jornalismo investigativo e grande reportagem, né? O Guilherme já está no ponto aí, algumas imagens da TV Record, né, onde o Marcos trabalha hoje, finalista do Prêmio ESSO. Como é que vai dividir essa experiência de fazer grandes reportagens ao redor do mundo, também aqui no Brasil, situações difíceis que envolvem também jornalismo investigativo, um tempo que se discute, né, fonte, né, o direito à proteção da fonte, coisas do tipo. Essas experiências do dia a dia, como é que tu pretende chegar e mostrar uma realidade que às vezes está distante ainda do aluno na academia? Eu acho que eu sempre defendi, desde a época que eu estava na faculdade, a grande reportagem. A gente precisa da notícia, do factual, do que está acontecendo para se manter mais informado, mas a gente vê cada vez menos grandes reportagens terem espaço na televisão. E isso é fundamental. Na minha visão, é quando a gente consegue parar para refletir um assunto, para se aprofundar num assunto, na grande reportagem. Eu acho que é muito melhor do que você só dar notícia. Às vezes a gente... É tanta informação chegando que a gente não reflete o que a gente está recebendo. E a grande reportagem te possibilita isso. A gente fez muitas reportagens aprofundadas em assuntos que foram muito falados no Brasil, como recentemente o Zika vírus, né, onde a gente fez toda a rota por onde famílias foram praticamente destruídas no Nordeste por causa do Zika vírus, né? E a gente conseguiu mostrar essas famílias, cobrar dos governos o que está sendo feito, mudar a vida de muitas dessas pessoas, o que na reportagem do factual do dia a dia tu não consegue isso. Tu dá a notícia, né? Tu dá o problema. Mas na grande reportagem a gente passa meses fazendo uma grande reportagem, a gente pode ir, cobrar, botar o dedo na ferida, né? Fazer a pessoa de casa pensar, refletir um assunto. Então eu vou sempre defender a grande reportagem, ela tem que ter espaço para fazer a gente pensar e refletir muito mais. Nas aulas se discutia, não sei se o professor vai lembrar, dessa expressão jornalismo investigativo. Né? Todo jornalismo, na essência, ele é investigativo, se a gente for parar e pensar? Essa expressão é utilizada, eu acho que para isso que o Marcos falava, para aquela reportagem que se consegue mais tempo de apuração, uma melhor apuração, mas em princípio todo tipo de cobertura, mesmo que seja factual, ele precisa de apuração, ele precisa de investigação. Quando não acontece, a gente fica no jornalismo declaratório e aparecem os problemas que a gente conhece, assim, né? E só reforçando, assim, e é interessante ouvir o Marcos falar sobre o Zika vírus, porque essa pauta também nos deu um prêmio, né, no ano passado, o Fernando Pacheco, do Instituto Vladimir Herzog, né, que foi a questão das mulheres e do Zika vírus, que é exemplo do que o Marcos conseguiu mostrar no Nordeste, ali naquela conjunto de matérias. A gente mostrou em Porto Alegre onde surgiu, né, o foco, onde esse problema aconteceu, todos os casos no mesmo local, bem próximo à Arena do Grêmio, inclusive, que foi uma informação que num primeiro momento não havia circulado, e dizer que, né, que esse investimento na grande reportagem, independente do suporte, esse é um dos caminhos do jornalismo, né, que vai diferenciar o jornalismo dessa circulação desenfreada de informações que a gente vê nos dias de hoje. Bom, eu vou misturar então agora o que vai acontecer, né? O Marcos é um dos convidados, outros convidados vamos ter, egressos do curso de comunicação, falando em diferentes áreas da área, do campo, mas na provocação é a seguinte, por exemplo, editorial, né, de empresas de comunicação, que se debate hoje, a questão da fonte, novas tecnologias, o telespectador produzindo conteúdo e enviando para os canais. Tudo isso vai ser contemplado, algumas dessas áreas, nas discussões e também nas atividades que a gente vai ter, todas as provocações que a gente tem hoje na área da comunicação, professor? A gente tentou contemplar o máximo de áreas possíveis, né? A gente, nesse primeiro momento, pensou um pouco mais na produção, né? Então são profissionais hoje, egressos do curso da área de jornalismo, de publicidade, de relações públicas, de fotografia,
né? O curso de fotografia que tem um pouco menos de idade, né? Tá completando 15 anos, mas que está inserido dentro dessa comemoração e que, como eu disse, a discussão vai se dar de uma maneira ampla, desde a questão mais pontual, assim, que é o texto em televisão, por exemplo, né, a questões mais determinantes e atuais, como a Lei de Acesso à Informação. Então, a nossa ideia é contemplar tudo com diferentes tipos de oficinas em fotografia, né, fotografia esportiva e fotografia de viagem. Assim, a gente buscou contemplar as diferentes áreas também, né? A questão da mídia digital, vão estar contempladas, são 30 oficinas que vão acontecer durante os outros dias da semana. Nesse primeiro momento, a gente tinha pensado em fazer 25 em 25, né? Mas acabou extrapolando um pouco para buscar atender diferentes demandas de comunicação. Se alguém tiver assim, interesse em entender o que está acontecendo, tem uma página do evento no Facebook ou na página do jornalismo Ubra, ali tem todas as especificidades. E a ideia é pensar a área da comunicação, principalmente através, tensionada, né, como eu disse, por esse movimento que a gente observa na sociedade contemporânea. Bom, para fechar, provocação final agora para ti, Marcos. Aquele menino que começa no curso e hoje está numa grande emissora, faz reportagens, né, de âmbito nacional. O que tu pode dizer dessas transformações que o professor citou aqui no exercício da profissão, como jornalista, como comunicador? O que tu diria assim que te marca mais nessa transformação, até já apontando um rumo para o futuro? Essas transformações são normais e eu acho que a gente, na época da faculdade, a gente já discutia muito, né, o futuro, o que vai acontecer, funções dentro do jornalismo que estavam deixando de existir, como os pauteiros. Na época a gente discutia muito isso, né? Será que o pauteiro vai deixar de existir? E muitas redações deixou. E a tecnologia chegando, a internet, mudou muito. A gente tem que estar com a cabeça aberta para todas essas transformações que vêm aí. Tudo isso é bom para a gente, é bom para o jornalismo não acaba, só cresce ainda mais com isso. E a gente tem que saber usar. E a gente aprende a usar quando a gente tem um espaço para isso, para usar e para errar. E eu tive esse espaço aqui. E no mercado, é meter a cara aí e tentar alguma coisa, né? Na publicidade se diz, né? 10% de inspiração, o resto, 90% é transpiração. Transpiração. Tem que o jornalismo da mesma forma. A notícia não sai sozinha, né? Não. E eu acho que é 99% transpiração também. Eu acho que vai concordar comigo, né? Na a gente rua, tem que fazer a justiça. E pouco glamour, né? Porque as pessoas acham que é aquilo que se vê na televisão e, na verdade... Que marca muito a figura, por exemplo, a minha, que estou na frente da câmera, do Marcos, que está com o microfone na frente da câmera, né? E a gente esquece que, por exemplo, um programa como esse, ou uma grande reportagem como a do Marcos, tem muitas mãos, muitos jornalistas envolvidos, que estão lá na redação trabalhando, estão nas ilhas de edição, estão produzindo. E aqui fica o meu abraço para todos esses colegas, Ayrton Lemos, Vitor Rodrigues, Maressa Sampaio, Guilherme Roquete, o Raí, o nosso estagiário que está aí também, né? O pessoal Michele, todos eles trabalhando. Michele e Raí. Só por esses nomes aí eu já tive a honra de trabalhar com muitos. Boa parte deles. Com boa parte deles. E o professor saudade, viu? Hoje dá aula para Michele e para o Raí, que hoje trabalham aqui com a gente. Que então, legal. Se você quer saber mais, a gente está com a página da Ubra aberto, né? ubra.br, www.ubra.br, e também tem a fanpage, né, desse evento maravilhoso, 25 anos. Eu fiz parte dessa história, o Marcos também, e o professor segue, né, fazendo parte dos 25 anos do curso de Comunicação Social da Ubra. Sejam sempre bem-vindos. Mais do que nunca, Marcos. Professor, vocês estão em casa. Obrigado. Eu me sinto em casa aqui, então tá tudo certo. Em nome da equipe, muito obrigado por nos ajudar a construir também a história da Ubra TV. Obrigado. Sejam sempre bem-vindos.